Boa noite, Santiago. Seja bem-vindo. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Ótimo, tá Sim, perfeito. tá ótimo. Tô sem chifres hoje. Ah, é? Tirou Tá para lá. ótimo. Bom, gente, antes da gente começar a entrevista, eu vou apresentar o Santiago para a galera. O Santiago, ele é escritor, ele é tradutor também, autor de várias obras. Eu vou citar algumas para vocês aqui. Ele é autor de Olivium, A Morte Sem Nome, Feriado de Mim Mesmo, Mastigando Humanos, Garotos Malditos, que é um romance juvenil, Biofobia. Mais recentemente, em 2020, ele lançou O Fé no Inferno, que foi um livro que fez bastante sucesso. Foi finalista dos prêmios Jabuti, Oceanos e Machado de Assis. E hoje, gente, exatamente hoje, está chegando nas livrarias o Viado Assassino. Maravilhoso. Eu li, viu? Comprometido, Santiago. O livro tá lindo. Nós vamos falar muito. Eu amei, assim. Tem muitas questões que tem a ver com a primeira notícia que nós demos, né, sobre os relatórios que o Bolsonaro escondeu no começo da pandemia. E nós trouxemos aqui, Santiago, veio a Karina Burr semana passada, trouxemos o Daniel Peixoto, o William Magalhães, todos os artistas, escritores com posicionamento progressista, né? Vamos colocar assim no campo da esquerda. Maria do Carmo. A Maria do Carmo, uma pesquisadora de moda maravilhosa. E nós estamos começando com a seguinte pergunta, assim, Santiago. Como foi, como artista, um escritor, né, gay, atravessar o governo Bolsonaro junto com a pandemia e ver as artes LGBT sendo atacadas, né, sistematicamente? Como que foi esse período, Santiago? Eu acho que a eleição do Bolsonaro foi um choque de realidade absurdo, né? A gente achava que isso tudo era uma minoria, que esse povo que tinha sido hoje era uma minoria. O Bolsonaro era tido como uma piada, né? Quando ele aparecia nos programas de televisão, falando aquelas coisas, era aquela figura meio caricata, aquele tiozão do papel e tal. E aí ele foi ganhando força e foi um choque de realidade, assim, foi um choque de realidade, na verdade, de muito tempo, eu acho, porque eu lembro que, sei lá, uns 2016, por aí, eu já falava para minha irmã, que também é artista, que é diretora de teatro, eu falava, puta, eu acho que Bolsonaro tem chances de vencer a eleição e tal, porque a gente via os comentários, assim, qualquer publicação mais progressista, mais pró-LGBT, qualquer coisa assim nas redes sociais, a gente via uns comentários de Bolsonaro 2018, né? A gente via umas coisas assim, e a gente percebeu uma força assim nele que há muito tempo não se via, né, num político. Então era uma coisa para ser examinada. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa que a gente via nas redes sociais e tal, e a gente parecia que tinha um Brasil escondido que a gente não conhecia, assim, sabe? Aquelas pessoas distantes da gente, que a gente não sabia o que elas pensavam e que iam votar nele. E, de repente, quando ele foi eleito, quer dizer, na época da eleição mesmo, antes dele ser eleito, a gente viu que essas pessoas não estavam tão distantes da gente. E não eram só aquelas pessoas que a gente não sabia, era a nossa própria família, assim, né? A gente via gente da nossa família que fala: eu não sou bolsonarista, mas o PT também não dá mais. Aquele discurso, assim, né? De que não sou petista, mas, quer dizer, para mim, tudo bem votar em alguém que defende a tortura, que defende. Eu falo muito isso, assim, né? De que alguém que eu achava que a minha família, que estava tudo muito bem resolvido, que minha família aceitava eu como homossexual numa boa, mas aqueles tios que me recebiam no Natal, assim, uma vez por ano, no Natal na casa deles, eles me recebiam numa boa, sendo um sobrinho homossexual, mas eles estavam de boa também em votar numa pessoa que falava que
Gates acapanhar e tal. Então acho que foi um grande choque de realidade, assim, antes de tudo. Para mim, o maior choque mesmo foi na época das eleições, foi muito pesado para mim, em 2018, foi assim um combate diário nas redes sociais e tudo para tentar falar para a gente o que vocês, sabe, tentar abrir os olhos das pessoas, assim. Para mim, aquela época foi muito pesado. E depois, assim, sendo bem sincero, assim, eu acho que pandemia e tudo isso, de certa forma, nos protegeu do Bolsonaro, porque foi tanta coisa tão pior que aconteceu e tal, que deu menos chance do governo agir e de... Eu acho que, assim, né, não sei se eu deveria dizer isso, mas acho que, de certa forma, a pandemia agiu a nosso favor, porque impediu que fosse mais bem estabelecido aquele plano de extrema-direita, tivesse mais sucesso, sabe, aquele plano de extrema-direita. Assim, deu tudo muito errado, ainda assim teve muita gente que continuou concordando, e teve muita gente que falou que deu errado por causa da pandemia. Uhum. Então, esse é o saldo que eu tenho. Assim. E, Nazarian, hoje saiu uma notícia, eu vou pedir para o Gui mostrar aqui para a gente, que os dados do IBGE, divulgados hoje, né, da PNAD contínua, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, revela uma queda na taxa de desemprego. Diante desse cenário, eu queria que você fizesse um balanço para a gente do que você acha que tem sido esses primeiros 6 meses do governo Lula. Qual a sua impressão como artista, como uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, e como um cidadão, né, que todo mundo tem boleto para pagar? Qual a sua avaliação? Eu vejo algumas pessoas, muitas pessoas, talvez, falando que... algumas pessoas falando, eu estou decepcionada, né? Precocemente decepcionada com o governo Lula, que esperava. Quer dizer, eu na verdade, eu vi as pessoas colocando o ano passado. Teve aquele clima de já ganhou, e teve um clima de que 2023 vai ser maravilhoso, porque o Lula vai estar no poder e tal. Mas eu tinha total assim, convicção de que Bolsonaro ia sair raspando a panela ao máximo, assim, né? Entregando o Brasil da pior forma possível, pegou tudo que ele podia de dinheiro para tentar ser reeleito, todas as medidas populistas, eleitoreiras, assim. Então, eu esperava um 2023, na verdade, muito pior do que está sendo, porque eu sabia que tudo ia ter que ser reconstruído. Mas a gente já vê, eu acho que eu já sinto muito no bolso, assim, no mercado, e as coisas estarem mais baratas e tal. Eu acho que tem muita coisa para ser melhorada, por causa de tempo mesmo. Acho que tem processo de reconstruir. Também acho que não sou daqueles que acham que Lula é o novo Jesus na Terra. Eu acho que tem muita coisa para ser... acho que a gente tem que se manter vigilante e se manter crítico ao governo. Acho, sim, que a gente tem que cobrar, né? Eu não acho assim, agora que nós estamos ganhando, tá ganha a coisa, a gente não pode criticar. A gente tem que se manter sempre crítico ao governo. Mas eu acho que as coisas estão melhores do que eu esperava, assim, estão sendo resolvidas. E eu lembro, que na posse, né, em janeiro, na cerimônia da posse, já foram tantos exemplos positivos sendo dados, assim, impressionante. Ainda que seja uma coisa um pouco, sei lá, eleitoreira e tal. Mas todos os exemplos, assim, o Bolsonaro nunca se preocupou, né, em passar bons exemplos, e só aquela posse com todo mundo que estava presente, que todo mundo subiu a rampa, a gente falou, nossa, como faz diferença alguém que está preocupado em passar boas mensagens, né? Porque ainda que seja só mensagens, ainda que seja hipocrisia ou não e tal, já faz toda a diferença, né?
não ter um discurso canalha, você tem um discurso coerente e de falar, olha, essas pessoas importam, o Brasil todo, o Brasil é feito de tudo isso, o Brasil não é só para essas pessoas e tal. Então, acho que do momento do governo, eu já senti uma diferença, uma diferença que faz toda a diferença. Sim. Santiago, você tocou num ponto importantíssimo, que são os simbolismos, né? Os ícones em torno de um governo, e o seu livro tem tudo a ver com isso, né? O Veado Assassino, que já está nas livrarias, gente, pela Companhia das Letras, em qualquer livraria, vocês acham. E o seu personagem central, que é o Renato, que é uma bicha não binária, né? Que você coloca como um personagem feminino, 16 anos, e ele assassinou um presidente de extrema-direita. Então, eu queria saber, para a gente começar o papo sobre o livro, como que surge essa ideia e por que essa personagem, né, a bicha não binária que mata o presidente de extrema-direita? Eu acho que a ideia vem muito de tudo que a gente já conversou, né? Como eu senti aquela dor que eu senti na pele, acho que todos nós sentimos essa coisa, essa vontade de matar o presidente de extrema-direita que estava no poder. Então, acho que a centelha inicial veio daí. Quando eu comecei a escrever o livro e criar o personagem, veio muito do que eu estava em contato, né? Eu fiquei casado 6 anos, assim, monogâmico, relacionamento gay total, coxinha, assim, com relacionamento gay certinho, casado e tal. E eu terminei em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e voltei ao mundo gay, né? Eu até brinco. Me perguntaram, teve um jornalista que me perguntou qual foi a principal pesquisa do livro. Eu falei que era o Grindr, e foi muito, assim, porque eu voltei, assim, né? Parecia que eu estava num país distante, estava morando em outro país e voltei para o país gay através dos aplicativos e tal, e voltei a me relacionar com uns gays e tal, e como um quarentão, né? Eu estava na época com, sei lá, 43 anos, quarentão voltando à ativa, às vezes a passiva, mas principalmente a ativa. Eu estava voltando a esse meio e tentando entender quem que eram os jovens, né? O quarentão, voltei a malhar e emagreci muito, e fiquei em forma e tal. E fui tentar entender quem que era essa nova geração, os molequinhos, os novinhos nessa época. E encontrei uma geração muito... essa coisa dos não binários, uma geração muito fluida, né? Em termos de identidade do gênero. Também, ao mesmo tempo, uma geração muito monetizadora, né? De que muita gente se elogia, se fala, putz, nossa, achei você um gato e tal, e a pessoa manda eu venho do PEX, me passa um Pix, talvez. Ela já quer vender fotos peladas. Só fazer um parênteses, gente. Você tem um fenômeno hoje no Twitter, no Instagram, que são garotos e garotas que vendem o pack, são pacotes com fotos pornográficas, transando ou se masturbando. Tem o OnlyFans também, que é onde eles ganham bastante dinheiro. É nesse contexto do pack que o Santiago cita para a gente aí. E eu comecei a interagir com essas pessoas, encontrei uma geração nova e que eu desconhecia, e fui me reconhecendo mais como tiozão, né? Que eu já me reconhecia, fui identificando mais a diferença entre a geração, o gap de gerações e tal. Então, acho que a história do livro é muito isso, tentar entender o que essa geração pensa, o que esses jovens pensam. Eu coloquei um adolescente de 16 anos muito porque eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem essa coisa de falar assim, no meu tempo, né? Como se a gente estivesse mais vivendo. Mas é que eu acho que as gerações mesmo, quanto mais jovem, né, na adolescência e tal, você está mais permeável ao seu tempo, né? Você está acontecendo. Thiago, só fazer um complemento. Essa questão geracional, ela já está presente no Fé no Inferno em certa medida, né? Que o personagem estabelece uma relação com outro personagem que é um médico, né, mais velho, ou ele tinha uma relação. Agora, eu não lembro, né? Essa questão geracional, você já falou um pouco, mas me parece também que é o seu passar dos 40,
Tem uma questão do homem gay também, que avança os 40, porque a gente sabe também que nesse meio, esse momento, ele pode ser terrível, né, na questão da solidão, do sexo. Já é uma questão presente no Fé no Inferno também, ô, Santiago? Eu acho que é uma questão mais presente num livro que eu escrevi de 2014, que eu tinha na época, sei lá, 36, 37, que era um livro muito de crise de meia-idade. Acho que estava mais presente no Biofobia, nesse livro 2014, do que no Fé no Inferno, por exemplo. Mas é que eu acho que a juventude está sempre muito presente nos meus livros, assim, por causa de exatamente isso. Assim, eu acho que retratar a juventude é muito retratar os nossos tempos, né? Porque a juventude está mais permeável, assim, o que está acontecendo, representa melhor o que está acontecendo. Então, a história do Viado Assassino veio muito daí, assim, do personagem, de tentar entender o que essa geração pensa, qual que é o retrato dessa geração, que é muito fruto dessa luta de extrema-direita, com pensamentos mais progressistas e com cancelamento. Então, o livro é basicamente um exame, né, de personagem, assim, uma entrevista com um personagem, tentar entender o que um menino de 16 anos que matou um presidente de extrema-direita pensa. Então, o livro é muito um retrato dessa geração. Yara? Tá, seu microfone, Yara. Desculpa, é porque eu não queria atrapalhar. Então, eu não li o livro, viu, Nazarian? Não conhecia sua obra, mas eu queria que você desse, sem dar spoiler, o Marcelo preparou um roteiro que eu achei muito interessante e que você já respondeu já, porque meio assim, você já lê a sinopse do livro e já sabe que um gay não binário vai matar o presidente. O que é a linha condutora dessa obra? O que esperar? O que eu posso aprender, uma mulher hétero, cis, de que forma que eu posso aprender com o mundo LGBT a partir da sua obra? Bom, primeiro eu acho que as pessoas têm muito essa coisa de que o livro tem que ensinar, o livro tem que ser didático, né? Até no meu livro anterior, no Fé no Inferno, eu acho que tinha essa intenção didática de explicar o genocídio e tal. Mas acho que o livro de ficção ele não tem tanto uma função didática de explicar nada. Acho que ele oferece uma visão de mundo, porque eu acho que o livro tem isso. O livro é totalmente de uma pessoa para outra, né? Essa expressão absolutamente individual que poucas artes têm. Talvez só as artes plásticas tenham essa expressão tão individual, porque cinema, TV, teatro sempre passam por um consenso, uma visão de um coletivo, né? E o livro é aquela coisa, a visão de uma pessoa para outra. Mas o Viado Assassino, apesar de muita gente tocar nessa tecla na morte do presidente de extrema direita, né? A Folha colocou o nome do ex-presidente no título, como se fosse um livro, na verdade, assim, tipo um livro combativo ao bolsonarismo e tal. Eu não vejo o livro assim, na verdade. O livro é um interrogatório de um adolescente que matou um presidente de extrema direita, sim, muito próximo ao presidente anterior, mas o livro é mais um exame do que essa geração pensa, e das contradições, e até de uma autocrítica dessa geração de pensamentos mais progressistas, do que um ataque ao bolsonarismo. Eu acho que eu fui mais incisivo e mais militante, mais engajado no meu livro anterior mesmo, O Fé no Inferno, que era um livro que falava muito sobre perseguição de minorias, usava o genocídio armênio para fazer um paralelo com a perseguição de minorias nos tempos atuais. O livro saiu em 2020, eu senti que naquela época era mais importante ser mais engajado e ser mais incisivo e marcar mais a posição que a gente estava. O Viado Assassino, embora tenha sido escrito no ano passado, quando o jogo ainda não estava ganho, ele foi muito pensado para esse momento, assim. Eu pensei, puta, nossa, a página vai virar, essa batalha vai estar ganha, né? A guerra não está ganha, mas essa batalha vai estar ganha. Então, a gente pode tratar de outras questões, de talvez, né, examinar mais os nossos conceitos, todos os conceitos que o mundo gay
conquistou até agora, o mundo LGBT, né? Essa própria sigla, a gente questionar um pouco essa sigla. Então, ele tem essa função mais irônica, mais autocrítica, que acho que a Folha de São Paulo chamou de fogo amigo, e eu concordo, assim. É mais uma visão de alguém de dentro que está convidando a classe a refletir. Até porque um livro chamado Viado Assassino, Exato. sobre um gay que matou um presidente de extrema-direita, vai ser lido por quem? Não vai ser lido por bolsonaristas, né? Os bolsonaristas já estão me atacando, já estão me xingando sem ter lido o livro. É um livro que com certeza vai ser lido por gays, por lésbicas, por trans e por gente mais progressista. Então, acho que não tem essa função de levantar a bandeira. A bandeira é nossa, a gente sabe qual é a bandeira. Então, vamos discutir um pouco esses termos, o que significa ser não binário, o que há um personagem que chama todo mundo de fascista, que para ele todo mundo é fascista, mas o que é realmente fascista? Até que ponto isso é uma visão subjetiva dele? Foi um pouco essa a intenção de fazer o livro. Santiago, antes de passar para o Marcelinho, eu queria ler um superchat aqui da Vel Rabelo, que chegou, olha. Ela comentando sobre bolsonaristas na família, né? Dói demais bolsonaristas na família. Eu admirava tanto meus irmãos, tios e conhecidos, foi muita decepção para mim. Não sabia desse lado obscuro deles. Muito obrigada, Vel. Desculpa interrompê-los. Vai lá. Então, Santiago, essa é uma questão, esses pontos que você toca, né, eles estão no livro inteiro. Eu já travei essa discussão com alguns colegas de que eu acho que o século XXI, né, principalmente nos últimos 10 anos, com a ascensão da extrema-direita do século XXI, que parte para cima dessa batalha cultural, né? Nós estamos numa batalha cultural. E eu tenho uma opinião, eu senti um pouco isso no seu livro, acho que é o diálogo entre o garoto e o interrogador, né? Da linguagem. Né? Você tem toda uma questão da linguagem entre eles ali, né? Eu queria que você falasse um pouco, então, desse processo de pensar a linguagem do seu livro, e se você acha também que as batalhas políticas e artísticas se darão também por meio dessa transformação linguística. Vocês perguntaram do tema e da história, veio muito de tudo que eu falei. O livro é um livro, para mim, muito diferente de fazer, e é um livro também, acho que tem uma estrutura pouco vista, que é um livro só de diálogos, né? Não tem um narrador, e por isso mesmo eu me senti mais livre para colocar algumas coisas politicamente incorretas, porque está tudo na voz dos personagens, não é a visão do narrador, então não é a visão do autor. As pessoas muitas vezes confundem, né, a visão do narrador com a visão do autor e tal, e você criando um personagem bastante imperfeito, você também pode colocar ideias imperfeitas na boca dele. Então é um livro que é só diálogo, pergunta e resposta, basicamente. Então, a estrutura veio muito daí. E eu acho que veio muito também... eu ter feito essa estrutura não foi pensada só para eu poder falar coisas que eu não poderia falar na minha voz, tal. Na verdade, não foi nada pensado nisso. Isso foi meio uma consequência. Ele ter sido feito assim, em diálogos, em pergunta e resposta, foi para fazer um livro mais rápido, mais fácil de ler, mais barato, por causa de menos páginas, né? Porque o meu livro anterior tem quase 400 páginas, foi um livro muito pouco lido, apesar de ter sido financiado de prêmios e tal. Ele saiu no meio da pandemia e tem esse tema de genocídio armênio que talvez as pessoas achem espinhoso ou difícil, ou achem que não é para elas e tal. Então, eu quis ser mais didático, assim, né, colocar um chat mesmo. O livro é praticamente um chat, assim, de pergunta e resposta, para ser mais fácil as pessoas lerem e comprarem. E eu acho que, por enquanto, está super funcionando, porque as pessoas compram, as pessoas recebem. Eu até brinquei com o Marcelo esses dias que ele recebeu. Eu falei, daqui a 2 horas você me fala o que você achou, né? Porque as pessoas realmente conseguem ler muito rápido. Assim. Estou pensando muito para esses tempos mesmo, de que as pessoas têm uma atenção curta.
Vocês perguntaram se daria pelo diálogo, né? Eu não sei, na verdade. Acho que o livro é uma tentativa de diálogo saudável, mas é como eu falei, é um diálogo que se dá, ainda que não dentro do livro, mas com o público. Eu acho que é um diálogo que se dá já dentro de pessoas que acreditam pensam nas mesmas coisas, têm ideias parecidas, leem literatura brasileira contemporânea. Então, é um diálogo que já se dá muito entre os pares, né? Eu acho que o diálogo... acho que é muito difícil travar diálogo com as diferenças hoje em dia. Eu passei muito por isso em 2018, né? Tentando convencer as pessoas nas redes sociais a não votarem em Bolsonaro, né? E a votarem bem qualquer um, a votarem no Ciro, qualquer coisa. Mas foi um diálogo que eu vi como que era difícil travar diálogo. As pessoas não estão abertas a serem convencidas, a serem... e colocar isso em livro é mais fácil, né? Esse diálogo entre um interlocutor, que eu não vou falar muito quem que é no livro para não dar spoilers, mas esse interlocutor e o personagem, o diálogo é mais fluido. Talvez seja sei lá, pensando agora, talvez seja um diálogo idealizado mesmo, né? Porque eu criei os dois personagens dialogando, então pergunta e resposta eu fiz de uma forma fluida que talvez não se dê tão facilmente, né? Sim. Nazarian, é o seguinte, existe uma corrente, um grupo, não sei como dizer, dentro do campo progressista, que critica muito a questão que eles chamam de identitarismo, né? E aí, você falando, né? Você escreve para essa comunidade LGBT e para pessoas do campo progressista. Como você reage a esse tipo de crítica a um suposto identitarismo? Como que você vê essa questão? Eu acho que a crítica é super válida, assim. Eu acho que tem algumas coisas bem questionáveis. Acho que a própria sigla LGBT, né, que vai sempre aumentando, eu acho que ela afasta mais as pessoas, né? A minha sobrinha de 11 anos, esses dias eu estava na praia com ela e tal, e ela é totalmente progressista e tal, e ela estava perguntando, vamos ver se você sabe o que significa L, o que significa G, Eu falei, minha filha, antes, quando você nasceu, eu já tinha feito todo esse alfabeto. Ela não entendeu muito e tal, mas eu acho que a crítica é super válida e eu acho que é isso. As pessoas estão pouco abertas à conversa, talvez por ter tanto do lado de fora, ter tanta crítica destrutiva, as pessoas estão um pouco abertas a conversar sobre isso. E eu acho que nesse ponto que o livro talvez possa ser mais mal interpretado, ainda não foi, mas eu acho que pode ser, sei lá, algumas pessoas mais militantes podem se doer mais com a crítica, porque eu acho que poucas pessoas estão abertas a ter essa discussão, porque tem pouca gente disposta a discutir isso de maneira saudável, nossa, eu acho meio besteira essa sigla toda, linguagem neutra, né, os pronomes neutros, isso faz sentido e tal. Eu sou uma pessoa, eu como escritor, eu uso tudo que está à minha disposição, assim. Eu não tenho o menor problema com anglicismo, sabe? Eu sou tradutor também, então eu gosto de usar palavras da língua inglesa. Eu acho, por exemplo, que crush, a palavra crush, a gente não tem nenhum equivalente em português igual, sabe? O que é? Paquera? Não é paquera. Crush é alguém que você gosta, que você tem uma admiração, que você tem... eu vi alguém falando que o crush era xodó. Talvez o mais próximo seja xodó mesmo, alguém que você admira e tal, mas que você não é uma paquera, porque não é alguém que você tem uma relação, necessariamente tem uma relação próxima e tal. Então, eu uso tudo que está à disposição. Então, para mim, a linguagem neutra também é válida, porque é uma coisa a mais e tal. Mas para substituir, como substituição da linguagem, eu tenho vários questionamentos, claro, porque essa coisa de colocar o E no final das palavras não necessariamente significa que é neutro, porque, né, tantas palavras com E são
masculinas ou femininas, né? Tomate é masculino e tal. Então, eu questiono várias coisas, assim, e eu acho que as pessoas estão um pouco abertas para o diálogo. Talvez o livro seja uma tentativa, né? Eu coloquei um diálogo com perguntas e respostas no livro de forma bem didática, porque o livro é isso, é um diálogo, mas de uma maneira muito impositiva, porque as pessoas não podem me responder instantaneamente, né? E talvez seja isso que afaste muitas pessoas do livro, porque é isso, as pessoas têm que ler quietinho, elas vão ter que ler 100 páginas sem poder responder diretamente ao autor, a não ser que me procurem nas redes e tal. Mas é um diálogo que eu abro, como eu falei, um fogo amigo, assim, uma discussão que tem que ser dada dentro da comunidade, até porque, né, eu faço parte dela, eu sou um homem gay, cis, mas que namorava uma mulher trans, e o livro veio muito disso, da relação que eu tinha com essa nova geração não binária que vai se descobrindo trans. Uhum. Santiago, aqui no Viado Assassino também tem uma discussão, pelo menos para mim veio muito a questão das masculinidades, né? Essa coisa do que é ser homem, quais as possibilidades de masculinidades. Então, eu queria saber de você, na tua opinião, primeiro, o que é um homem e como que você vê possibilidades de viver masculinidades? Como você tem olhado para os homens ao seu redor? Você tem visto criatividades ou reproduções, paradoxos, né? Tem um pouco, esses personagens são paradoxais aqui, né? Tanto o garoto, mesmo o jovem, mas o interrogador, eu acho também, ele vai jogando com muitos paradoxos lá e contradições com o garoto, mas eu vejo que ele gira também muito do corpo masculino, né? Das vivências das masculinidades, né? É intencional, então eu quero saber um pouco a sua opinião sobre esse debate que também cresceu muito nos últimos 5 anos, né? As masculinidades, né? O que é um homem? É uma pergunta que eu não sei responder. Eu conversei muito com isso ontem, né? Com a Juve, eu fiz uma live com a Juve, que é uma influencer não binária, talvez a maior que tem, ela tem quase 1 milhão de seguidores, e ela é minha leitora há muito tempo, e a gente conversa há muito tempo, e eu chamei ela exatamente para ter essas discussões, assim, para eu tentar entender, que eu ainda estou tentando entender. Por exemplo, essa questão do não binário pressupõe que exista um masculino muito, muito fixo do que é masculino, do que é feminino, e quem não se encaixa em nenhum dos dois seria não binário, né? Eu não me considero de forma alguma um homem, uma pessoa não binária. Eu sou um homem gay, me considero cis, mas eu ainda assim eu me permito usar vários signos sei lá, do feminino, né, da maquiagem. Hoje eu até tô bem sutil aqui, mas maquiagem e comprido e tal. Então, o que é o masculino e o feminino, eu não tenho isso muito fixo na minha mente, por isso mesmo eu não tenho muito, eu não compreendo totalmente o que é essa questão do não binário, e eu discuto muito isso no livro, esse termo. Acho que são termos muito recentes que ainda carecem de um certo peso, assim, né, para serem sedimentados. Eu acho que são ainda termos muito transitórios. E mesmo as pessoas, eu falo isso sempre, assim, os meninos não binários com quem eu me relacionei nos últimos 4 anos, alguns foram namorados de quase 2 anos, que era um menino não binário, eles todos foi um termo que eles adotaram temporariamente até se assumirem realmente trans, e todos hoje são mulheres trans, então foi um termo muito transitório até se assumirem de outra forma. Então, eu acho que são coisas que ainda precisam ser mais debatidas e mais conversadas, por isso mesmo que eu coloquei no livro. Olha, só fazer um complemento. Mas aqui o personagem, o Renato, ele tem uma repulsa pelo macho, né? Ele tem uma repulsa ao macho, mas eu acho que ele ainda é um personagem bem masculino. Eu encontrei a Mara Moira essa semana, e eu
pedi para a editora entregar o livro para ela, né? Eu fiz uma listinha assim muito pensada em pessoas que eu achava importante o livro e tal. E eu encontrei a Mari, que eu conheço, que eu gosto e tal, e falei, você recebeu o livro? Ela falou, recebi, eu comecei a ler, mas eu não estava entendendo muito se... Porque o personagem era não binário, mas ele se trata no masculino. Eu não sei se estava tirando sarro e tal. Eu falei, não, lê com carinho e depois a gente conversa e tal. Sim. Eu acho que o próprio personagem está em confusão mesmo, né? É um menino de 16 anos, então ele não, é natural que ele não saiba exatamente o que ele é. E era sobre isso que eu queria perguntar, questionar, né? Propor uma reflexão. Essa semana, eu e o Marcelo, estava vendo essas trends, né, do Twitter. Eu vi uma menina que virou uma personagem, ela dizendo que fundou o movimento do orgulho cis. Ela sequer sabia o que era cis, ela não sabe. Então, eu vejo isso, eu sou uma mulher de 50 anos, que eu vejo que, às vezes, as pessoas se apropriam de termos que elas sequer conhecem, não apenas se apropriam, mas elas se vestem de identidades que não são necessariamente delas, isso aqui não tem juízo de valor. Tá, Nazarian? E tem muito a ver com isso que você falou. Um menino de 16 anos, será que ele tem certeza do que ele é? Então, ele vai vestindo, né, essas peles até se encontrar. E você falou que um livro, eu concordo muito com você, ele não tem que ensinar ninguém. Aliás, a gente não tem obrigação de ensinar ninguém por nada, né? As pessoas que lutem. Mas eu queria que você, como um homem maduro da comunidade LGBT, como que você vê esse fenômeno? De que forma pessoas como eu, como o Marcelo e como você podem atuar para disseminar boa informação? Né? Não para dizer o que as pessoas têm ou não que ser. Cada um é o que é, mas como que a gente pode oferecer informação de qualidade para poder, acho que minimizar, até porque não deve ser fácil, né? Você não saber quem você é. Já é difícil para uma mulher cis branca saber quem é, imagina uma pessoa que não está dentro do padrão heteronormativo. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua impressão. O que eu ofereço, na verdade, mais do que uma informação, o que eu falei, acho que o livro não, acho que a ficção não tem essa função de informar. Eu ofereço uma discussão e eu acho que é isso, é uma discussão, né, dentro de um campo amigo. Os temas que o livro trata, as importâncias que o livro dá, são importâncias que só dão para gente, que só a gente tem, assim, né? Quem vai tratar essas questões né, de identidade de gênero, de sexualidade, quem vai tratar isso de forma não progressista vai ser para atacar e vai ser para destruir e tal. Então, eu acho que essa discussão e até essa ironia, até essa provocação que eu faço no livro, é feita de forma totalmente saudável, porque é feita exatamente dentro da comunidade, assim. Eu acho que eu trago questões que só interessam a gente que já tem um pensamento mais progressista. Eu acho muito curioso, porque a minha sobrinha tem 11 anos, a gente é toda uma família de artistas, né? Minha mãe sempre trabalhou com livro, e depois se tornou escritora também, e a minha irmã é diretora de teatro e tal, e a minha sobrinha de 11 anos estuda em colégios alternativos, ela é colega de classe de filhos de escritores amigos meus, como André Del Fuego, Ronaldo Bressani e tal, e ela ela faz parte dessa bolha, assim, que já é isso que é o que eu te falei. Ela estava perguntando para mim o que significa o L, o que significa o G, o que significa o B, o T, porque ela já sabe, ela queria saber se eu, o tiozão, sabia, assim. Então ela já faz parte disso. E eu lembro, acho que no Halloween do ano passado, que a gente comemora o Halloween também, que a gente também é um pouco colonizado, mas a gente comemora o Halloween, porque também, além de gay, eu sou um tiozão gótico. Eu lembro que ela estava falando, ela estava com uma amiga, né? Ela é uma amiga lá de 11 anos, falando, não sei quem na minha classe é bi, não sei quem na minha classe é lésbica, não sei quem na minha classe é trans, e não sei o quê. E a minha irmã, que é uma diretora de teatro, totalmente progressista e tal, começou a ficar nervosa, assim, de falar, puta,
uma menina de 11 anos falando isso e tal, e meu irmão falando, você não sabe ainda quem você é e tal. E eu, como tiozão, assim, né, eu falei, olha, não é que você não saiba ainda o que você é, porque você é muito criança, e você é muito pequena, e você não sabe porque você é tolinha, né, aquela coisa, você não sabe o que você é porque você é pequena demais. Eu falo, porque eu acho que tem muitas dessas questões que passam por uma questão física e hormonal. Então, ainda você vai descobrir o que você é, por quem você sente atração, por exemplo, depois que os hormônios começarem a pulsar, né, e você realmente entender quem você é. Você está indo em informação para saber quem você é. Então, eu acho que mas é assim, é uma discussão que se dá de forma totalmente progressista e saudável, porque, né, é isso, a gente não quer incentivar, mas a gente também não precisa demonizar, sabe? A minha sobrinha, ela cresceu, né, quando a gente fala de crianças, de que as crianças, eu não tenho preconceito contra gays, mas como eu vou explicar para meus filhos e tal? Eu lembro quando minha sobrinha era muito pequena, eu fui casado, né? Fui casado 6 anos com um chefe de cozinha, ele foi chefe de cozinha de um hotel em Maresias e tal, e a gente tinha uma casa em Maresias que ele alugou para a gente morar lá, porque ele trabalhava lá e tal. E a minha sobrinha sempre ia lá, eu era meio tio, minha irmã brincava que eu era o tio provedor, porque era uma casa na praia que minha sobrinha pequena sempre tinha para ir e tal. E eu lembro que uma vez, com 5 anos de idade, assim, eu perguntei para minha irmã, eu falei, mas o que ela acha que, né? Ela acha o quê? Que ele é meu amigo, meu marido? Ela falou? A minha irmã falou, não, ela acha que é seu marido. A gente nunca. Eu falei, mas ela não estranha. Eu falei, mas ela não estranha, assim, eu ser casado com um homem? Aí minha irmã falou assim, não, ela não estranha porque ela nasceu, tá? Com a mãe tendo amigos casados homens, amigos casados mulheres, o pai, a minha irmã é casada com um homem há muito tempo, uma relação né, monogâmica e padrão e tal. Então, ela já nasceu dentro de um mundo em que tinha casais de homens, casais de mulheres, casais homem e mulher. A minha irmã falou, ela ainda vai aprender que algumas pessoas acham isso estranho, porque para ela é natural que tenha tudo isso. Então, assim, então é isso, de que, que tua filha vai achar, não sei como explicar minha filha. A minha sobrinha nasceu com isso, assim, de ser natural que tenha casais de homens, casais de mulher. E a minha sobrinha tem 11 anos ainda, né? Mas ela é total menininha que quer ver o filme da Barbie, assim. O filme da Barbie é perigoso, viu? Eu quero pegar esse gancho geracional do Santiago, porque ele é muito bom. Eu tomei contato com a tua obra, Santiago, foi em 2005, 2006, 2007, nesse tempo, com um boy que eu estava saindo, e na época ele estava lendo O Feriado de Mim Mesmo, que é um livro seu, que fez sucesso, incrível. E para mim foi legal, porque ele comentou, eu estou lendo um livro do escritor gay e tal. E era uma fase, Santiago, que assim, o que aparecia na cultura de massas, digamos assim, eram filmes héteros, cantores héteros, né? Tirando Suede, Placebo, o resto era tudo hétero, né? Para quem, né? Do rock também, você tinha poucas bichas do rock, escritores bichas, sapatas, né? 2006 e tal. Passaram-se 15 anos e hoje nós temos uma série popular como Heartstopper, que fez um sucesso absurdo no ano passado, sobre 2 adolescentes que se pegam na escola e vão enfrentar a homofobia. A sua obra, então, ela pega o começo dessa estrada, né? Do underground para o popular, para quando o LGBT explode. Como que quando você olha em retrospecto, o que mudou do seu leitor? Se chegaram leitores novos, mais jovens, como que tem sido, né? E esse livro, que eu acho que vai dialogar muito com uma molecada, eu até para minha sobrinha, eu também tenho uma sobrinha que vive comigo, eu já falei, eu li, eu quero te emprestar, que você vai amar esse livro. Como que é para você quando você olha em retrospecto e recebe escritores novos, né? Ali 2005 para 2023, como que é esse trajeto, Santiago? Olha, eu sinceramente, eu não me considero assim um grande desbravador na questão gay, porque eu nunca
eu nunca tive essa coisa de militância. Meus livros nunca foram essa coisa boy meets boy, até porque os meus livros são muito pouco afetivos, né? São sempre livros mais do ódio e da contestação do que de histórias de amor, assim. Então, eu nunca tive muito essa bandeira de levantar das minorias, tal. Talvez o Fé no Inferno, que é meu livro de 2020, seja o meu livro mais engajado, de levantar uma bandeira, porque, como eu falei, eu acho que era um momento de levantar uma bandeira, de marcar uma posição. Eu acho que o espaço que eu tive, os livros que eu fiz, eu acho que eles conquistaram mais pela essa bandeira do alternativo, de uma visão alternativa, nessa coisa indie, mais do que do gay e do militante e tal. Tanto que eu acho que o maior sucesso que eu fiz, quando eu estava no auge de popularidade, na época do Mastigando Humanos e do Feriado de Mim Mesmo, como você falou, 2005, 2006, foi a época que os emos estavam no poder, né? Porque eu sou basicamente um emo velho, né? Então foi a época que os emos estavam no poder e que acho que eu ecoava mais com a minha geração e tal, mas eu não estava trazendo tanto, acho que os meus temas nunca passaram tanto por levantar bandeira de minorias no termo de gays e de bandeiras. Apesar de todos os livros meus terem essa questão homossexual e tal, elas estavam sempre em segundo plano, porque as questões afetivas e sexuais em todos os meus livros estão em segundo plano, né? Tem outras questões mais à frente sempre, são livros que vão para o terror, ou para o thriller, ou para, sei lá, para o existencialismo bizarro, que eu chamo, mas as questões afetivas estão em segundo plano. Então nesse termo, a questão militante vai para o outro. Então, eu não me considero tanto um desbravador, assim, de que eu fui um autor pioneiro do movimento gay, ou sei lá o quê. Não acho, até porque eu acho que os autores gays no Brasil têm uma aceitação razoável há um bom tempo. Vejo Caio Fernando Abreu, que é um autor que está aí, um autor premiado há muitos anos. Então, acho que a visão gay masculina já está presente, já está razoavelmente aceita há muito tempo. Eu acho que o que eu contribuí, na verdade, de novo, nos meus livros, e que eu espero estar tentar continuar contribuindo, é essa visão mais pop, trazer temas menos extra-literários, né? Trazer esse visual mais pop, essa coisa. O escritor do Brasil é muito, muito ainda associado ao acadêmico, ao tiozão, ao professor. Eu acho que eu sempre procurei trazer isso mais próximo do rock, da música alternativa, dos videogames, dos filmes de terror. Então, acho que a minha contribuição se deu mais assim de trazer mesmo, de fazer uma literatura pop com consistência, que eu dei o título eu dei esse rótulo de existencialismo bizarro, que é trazer literatura de pop, literatura de terror, mas com mais profundidade e com mais... não associar isso a uma literatura infanto-juvenil e a uma literatura descartável, trazer isso para uma literatura adulta. Nisso eu acho que eu sou mais pioneiro do que em defesa dos direitos gays e tal, né? E eu acho que é uma coisa que eu continuo fazendo, assim, né? Que as pessoas continuam acho que ainda tem uma visão muito careta da literatura brasileira, que é essa visão careta que eu continuo tentando combater e tentando contra. E, Nazarian, a escolha do tema, né? Um homem gay, um jovem gay, que mata um presidente de extrema-direita, é uma espécie de vingança por meio da literatura? Então, eu acho que sim. Acho que a ideia, a centelha veio muito daí. Mas é como eu falei, eu acho que é uma vingança, mas o livro já foi pensado, tipo... Eu escrevi esse livro muito rápido. Esse livro foi escrito no começo de 2022, começo do ano passado. Eu escrevi umas 3 semanas, mandei direto para a editora, não mandei para ninguém, não mostrei para ninguém. Eu fiz uma leitura em voz alta, eu terminei o livro, eu fiz uma leitura em voz alta
com a minha namorada, uma menina trans, né, que eu acompanhei todo o processo dela de transição. E ela foi uma grande inspiração para o personagem. Eu conheci ela como um menino trans e tal, de 23 anos, eu tinha, na época, 44, assim. Então, eu fiz uma leitura em voz alta até para ver se a linguagem, né, se a voz do personagem estava adequada. Eu lia um personagem, ela lia outro. E eu fiz essa leitura em voz alta e mandei já para a editora. Eu fiz, sei lá, 3 semanas, mandei para a editora. Cacete. Oi? Não, cacete, a rapidez. Assim. E depois teve um ano que eu fiquei ajeitando isso com a editora. Assim, esse livro passou por muitas questões com a editora, questões jurídicas, até a editora mandou para um advogado, porque tinha algumas coisas que remetiam demais ao ex-presidente. Então eu falava, puta, isso aqui muda essa palavra, muda a facada, para tentado. Eu vi que algumas frases você adaptou, você deu uma alternada lá. Mas foi tudo assim. A editora se preocupou de uma maneira que eu nunca tinha tido com um livro meu, com um livro adulto, assim, eles tiveram essa leitura sensível que eu nunca tinha tido, mas foi tudo muito conversado, muito negociado, não teve nenhuma imposição e nenhuma assinatura da editora, assim. Teve coisas que foram difíceis mesmo de discutir, falar, puta, não, isso eu não quero mudar, isso não, mas assim, foi tudo muito negociado e foi muito... E saiu, e acho que o livro saiu de uma forma que eu acredito muito, mas foi complicado. Sim. E eu acho que um livro como esse, com um tema como esse, título como esse, se beneficia muito de sair para uma editora como a Companhia das Letras. Exato. Né? Eu quero fazer uma coisa é um livro O Veado Assassino e sai para uma editora independente. XPTO, Coisa para uma editora grande. Né? Assim, eu quero pegar isso que você está falando e juntar de novo com a questão geracional. Você tocou num ponto, porque existe uma literatura mais militante, ela é antiga, é dos anos 60, essa literatura das sexualidades no Brasil. Muita gente não sabe, mas o Santiago, eu tenho certeza que sabe, o Brasil tem uma tradição de trabalho sobre sexualidades aqui, né? Desde os anos 60 para cá, eu pesquiso isso, nós temos uma boa produção, revistas jornalísticas, teve o Mix Brasil, a Revista Júnior, teve a Capa também. Enfim, o Brasil tem uma tradição dessa produção, né, da bicha, o gay masculino, etc., que começou a se ampliar nos últimos anos. Mas tem também uma questão, Santiago, você já deve ter esse debate, que a gente sempre as bichas são sempre boas, né? Elas casam nos filmes, ou ela casa ou é tragédia, né? Ela é morta, ou o boy morre. O seu livro que já vem no caminho do meio, que é a bicha que mata o presidente. Você acha que pode gerar um azedume com uma parcela de LGBTs? O que você acha disso? Você sabe que logo que saiu a pré-venda do livro, eu coloquei a sinopse, alguém comentou no meu Instagram, finalmente uma gay trambiqueira, chega de gays boazinhas, não sei, finalmente a gente quer gay que empina moto, a gente quer gay que assassina e tal. Porque tem isso. Eu lembro, lá nos anos 90, você deve lembrar também, que tinha aquela Edições LS, que foi a primeira editora voltada ao público, da Laura Bacelar. E eu lembro que eles tinham explicitamente uma diretriz que era isso, de mostrar histórias positivas, porque estava em voga essa coisa de gay que sofredor, gay que morre de AIDS naquela época, né? Então, a editora tinha essa diretriz de fazer livros que mostrassem uma visão mais positiva e tal. E eu acho que hoje em dia acho que a gente tem espaço, sim, de contestar mais. E é que eu falei, um livro chamado Veado Assassino vai ser lido por quem, né? Vai ser lido por quem é gay ou por quem já é simpatizante da causa. Então, eu acho que a gente pode contestar um pouco. Olha, eu trabalho há bastante tempo como jornalista, como pesquisador, acompanho. Eu acho que esse livro, e quando eu li esse livro, para mim ele tem um potencial enorme de dialogar com a geração atual, assim, 16, 17 anos, 18.
Eu acho que vai, eu tenho certeza, e tem esse potencial que você coloca de ser pela Companhia das Letras, né? Acho que sim, ele vai chamar atenção. A capa é maravilhosa, o trabalho, né, de arte que fizeram ficou muito bem, ele é muito, né, ele chama a leitura, mas eu acho que é uma obra sua que tem um potencial assim muito grande. Eu acho que vai acontecer isso, Santiago, de dialogar com uma geração ou outra, talvez que nunca tenha lido você, assim, que até lembra daquela série de terror que emula os anos 80, gente? Que usou a música da Kate Bush? Como que Stranger Things. Isso. E aí foram entrevistá-la e ela pirou, que começaram a ir atrás dela, o Instagram dela bombou, queriam que ela fizesse show de novo e ela se aposentou, né? E ela fala um pouco disso, né? Da surpresa e da delícia ao mesmo tempo de adolescentes descobrindo a obra da Kate Bush. Eu acho, Santiago, que esse livro aqui ele tem um potencial enorme para abrir diálogo com uma outra galera, assim, que talvez ainda não conheça a tua obra, assim, é o que eu tirei, assim, de quando eu li a obra. E, Santiago, existe um elemento, né, no diálogo com essa juventude, com essas pessoas mais jovens, que são as redes. Você é um cara das letras. Como é o seu uso com as redes e de que forma você pode ampliar o alcance da sua obra por meio das redes? Como é que funciona com você? Então, eu uso muito as redes até. Eu tenho, não sou totalmente das redes, eu tenho Instagram e Facebook, eu não tenho TikTok, não tenho Twitter e tal, mas eu posto bastante no Instagram e tal, mas eu tenho super poucos seguidores, assim. Eu tive, acho que o meu auge de popularidade era na época dos blogs. Eu tenho um blog que eu mantenho desde 2004. O mesmo blog, tá, todo histórico tá lá. Tenho até medo das coisas que eles podem encontrar de 2004, mas tá lá ainda. Então eu uso bastante as redes, mas eu não estou totalmente em sintonia, até porque eu não tenho tantos seguidores. No Instagram eu tenho 4.000 seguidores, assim. Eu não sei, eu não sei se eu não entendo exatamente como usar, se as pessoas não gostam de mim nas redes, mas eu tenho esse diálogo com. Eu acho, sim, eu concordo com o Marcelo, que eu acho que o livro pode ter esse diálogo com novas gerações. Até agora, o livro saiu ontem, né? Literalmente, ele começou a ser vendido ontem. Mas ele está há uns 3 meses já na pré-venda, a editora foi mandando para pessoas, influencers e tal. Ele está ecoando super bem, mas por enquanto eu tenho achado que ele ecoa melhor entre pessoas da minha geração e escritores. Teve alguns jovenzinhos que leram um livro. Eu sinceramente, ainda não tive uma leitura negativa, assim, totalmente negativa. Mas os mais jovenzinhos que leram o livro, assim, booktalkers, né, esses meninos que fazem no TikTok sobre o livro, eu acho que eles não pegaram totalmente. Talvez eles se doam um pouco com a crítica e tal. Eu acho que para eles o livro, eles estão dando 3 estrelas de 5 e tal. Então, o livro está ecoando super bem e está sendo mais assim aclamado, se pode dizer assim, mais festejado, acho, por gente da minha geração e escritores. Eu fico feliz porque quem mais vai ler realmente o livro. Mas eu espero que chegue num público mais jovem. Eu acho que é um livro muito fácil de ler e foi muito pensado nisso. Só que é isso, Marcelo. Não sei se essa geração mais nova vai gostar da crítica ou como que ela vai se enxergar nessa crítica, se ela vai gostar, entendeu? Porque tem um ponto que até o personagem é assim, né? Dessa coisa da imposição, né? Um pouco uma geração um pouco mimada, porque nasce nas redes, né? Ela põe a opinião dela e não quer ouvir o contrário, né? Esse livro tem isso também, né? E quando você confronta o personagem, fica até meio perdido, né? Um pouco disso. Bom, chegamos ao fim. Eu quero agradecer, Santiago. Muito obrigado por ter vindo, nos dado a honra de, né, basicamente lançar o teu livro aqui com a gente. Eu amei, gente. Vão atrás do livro, vale muito a pena. Se tiverem sobrinho, adolescentes da família, deem de presente. Eu acho que o livro ele é ágil, ele é rápido, ele traz muitas questões da nossa pandemia, misoginia, né? Identidade, sexualidade. Você conseguiu fazer um mix aqui em 100 páginas, a gente sente e lê. Assim. Então, parabéns, Santiago, pelo novo trabalho e muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu quero
agradecer, viu, Nazarian? Antes de passar a palavra para você, muito obrigada pelo papo tão construtivo. Então, gente, eu que agradeço, acho que foi super espaço para mim. Agradeço a generosidade da leitura, do espaço, e para mim foi ótimo discutir dentro do meio, dentro dos pares. Tá bom. Um beijo, então, Santiago. A gente vai fazer um grande finale aqui. Obrigado, Santiago. Beijo, sucesso com a obra, Nazarian.